Estou aqui em Uberaba, na BCZ, e o Gilberto Menezes, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, está com o Zaidan. Zaidan, eu até tenho uma colinha aqui, viu, Gilberto, que eu fiz aí até com o Zaidan mesmo e com você mais cedo, né? Já perguntando por que fazer uma prova de avaliação de ganho de peso em cima do Nelore. O Nelore tem muitas avaliações, já avançou muito no plano do melhoramento genético, e aí tem perguntas por aí afora. Mas, Adam, me ocorreu uma ideia aqui. Eu vou entregar o Gilberto Menezes a você, e você conversa com ele a pouco, daqui uma meia hora, daqui a pouco, você me chama de volta aqui, porque aí você tem uma competência muito grande, sabe tudo isso, viu, Gilberto? O meu bom dia a você, Gilberto. Prazer em te entrevistar. Bom dia, Zaidan. Toca você. Bom dia, Crozara. Bom, eu estava aqui só para acompanhar o nosso amigo Dr. Gilberto Menezes, né, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, hoje o gestor do GenePlus, que é o programa de melhoramento genético da Embrapa, e para vocês baterem papo, porque afinal de contas o Dr. Gilberto é um mineirinho também, formado em Viçosa, e o Crozara gosta muito dessas coisas de mineirice, né? Eu falei, o Crozara vai ter muito assunto, eu vou ficar só na espreita. Mas tudo bem, já que ele passou a bola, e você fica à vontade, viu, Crozara, se quiser perguntar alguma coisa, porque o nosso assunto aqui é técnico, mas tenho certeza que você tem questões importantes também para colocar para o Dr. Gilberto. O assunto é uma prova de avaliação de desempenho da Embrapa Gado de Corte, do GenePlus, que começa agora em março, no Centro de Avaliação em Campo Grande, que é a Embrapa Gado de Corte, e com uma novidade, além do Nelore, a raça Brangus também. Vamos começar com o Nelore. Aliás, eu queria que você contasse um pouco dessa prova, por que ela é importante, o que é essa prova de avaliação? Bom dia, Zaidan, bom dia, Crozara. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez, participando do Zebu para o Mundo. Como eu estava falando com o Zaidan, eu acompanho já há bastante tempo e ter a oportunidade de estar junto com o Crozara e com o Zaidan aqui é uma alegria muito grande, pessoal e, claro, profissionalmente falando. Como pesquisador da Embrapa Gado de Corte e gestor do programa Embrapa GenePlus, é uma satisfação muito grande sempre ter essa oportunidade de estar falando das nossas ações para os criadores, que são realmente a quem a gente serve, né? E a gente tem como missão fazer o melhor, trazer tecnologias e conhecimentos. Então, muito obrigado. Zaidan, a pergunta ela é muito pertinente, porque provas de ganho de peso são antigas já, não é nenhuma novidade, principalmente na raça Nelore. No Brasil, elas se iniciaram na década de 50, do século passado, né? Então, e foram evoluindo ao longo... Lá se vão 70 anos. Exatamente, foram evoluindo ao longo do tempo. E realmente pode parecer estranho uma prova de ganho de peso hoje para a raça Nelore, dado o avanço que a gente teve nesses últimos anos, né, nas décadas passadas em termos de melhoramento. Para te interromper um minutinho, para explicar, essas imagens que estão na tela... São do nosso centro de performance. São do centro de performance, o gado come nesses, não sei como é que você chama isso. Coxos automatizados, e são coxos com balanças, né, ali acopladas, que é toda hora que o animal vai no coxo, ele tem um brinco que identifica o animal e mede o quanto que ele está consumindo. Para ver se ele come menos e ganha mais peso. Exatamente. Mas então continua, por favor. Então, é importante contextualizar, porque então provas de ganho de peso são antigas. Agora, por que nós fizemos essa nova prova agora, que a gente chama de prova de avaliação de desempenho do Nelore, a PADN, que tem sido conhecida, e que ela foi retomada em 2016. A Embrapa já trabalhou a gado de corte há tempos atrás com provas de ganho de peso, tinha interrompido e volta em 2016. Algo idealizado pelo colega Luiz Otávio, pesquisador também da Embrapa Gado de Corte, que era o líder, né, de um projeto focado em quê? Em introduzir a genômica, as informações genômicas dentro da raça Nelore, dentro do processo de avaliação da raça Nelore. E falar de genômica normalmente se remete ao quê? A características mais difíceis de serem coletadas na fazenda, igual peso, perímetro escrotal, que isso o criador consegue coletar. E aí que veio a ideia de vamos fazer uma prova, uma estrutura
de prova de ganho de peso, só que uma versão atualizada, que além do ganho de peso, nós vamos avaliar o consumo alimentar individual dos animais, com aqueles coxos Coisa que não tinha que não existia. Não tinha nem equipamento para isso. A gente, né, o avanço das tecnologias, hoje a gente tem coxos automatizados que permitem que um animal tenha um chip na orelha, toda hora que ele vai ao coxo é identificado e aí aquele coxo é uma balança. Então, sabe-se quanto tinha antes dele entrar e depois que ele saiu. E assim você tem o consumo diário individual do animal. Então essa prova foi idealizada como uma forma de coletar fenótipos, ou seja, medidas de eficiência alimentar, de consumo alimentar da raça Nelore, com fins de quê? Dentro de um tempo, ao se construir um banco de dados, gerar DEPs genômicas para características ligadas à eficiência alimentar. Como você disse, o que é eficiência alimentar? É buscar identificar aqueles animais que comem uma mesma quantidade de alimento e ganham mais peso. Essa é a ideia. Você tem dois animais que ganham, por exemplo, 1,5 kg, só que um come 10, 20% a menos do que o outro. E isso é um animal que, claro, qualquer criador quer esse animal na fazenda dele. Resultado, né? No bolso do criador. Porque ele vai estar comendo menos e ganhando o mesmo peso. Né? Ele é mais eficiente no uso do alimento, que é uma parte importante do custo de produção dentro da pecuária de corte nacional, principalmente com a intensificação que a gente tem visto nos últimos tempos, aumento de confinamento, mesmo sistemas de integração lavoura-pecuária, onde o custo de produzir esse alimento, mesmo o capim, né, não é mais aquele capim barato, nativo, é um capim que tem insumos ali nele, adubação e tudo, e então esse é o contexto dessa prova, e a gente vem trabalhando ano a ano nessa coleta de dados. Eu fiz até essa pergunta pelo seguinte, hoje a gente fala em genômica, avaliação genômica. Isso. Outro dia nós exibimos aqui no programa Mais Pecuária, que eu apresento à tarde, alguém, eu não me lembro o criador, que é um selecionador, pegando cortando a cauda, o pelo da cauda do animal para fazer o teste de DNA, Isso, a genômica, né, a genotipagem. Quer dizer, você com um fiozinho de cabelo da cauda sabe se o animal vai ser um bom reprodutor, se ele vai ganhar mais peso, se ele vai ter habilidade, a filha dele vai ter habilidade. E agora a gente está voltando para a boia, a coisa na prática. Então, o que a gente aprendeu lá atrás tem validade hoje, né, Gilberto? Exatamente. É importante dizer, então, assim, que essa prova atual, ela está inserida dentro do programa de melhoramento. Ela é uma estratégia de coleta de dados de eficiência alimentar. Também são coletados dados de carcaça, medidos por ultrassonografia, que também é algo muito importante e que não são todos os criadores que conseguem fazer. Todos esses animais que participam dessas provas são genotipados, que é o quê? A gente pegar uma amostra de material biológico. Normalmente, a gente trabalha com pelos da cauda. E aí é até bom falar, não pode chegar e cortar com tesoura, tem que arrancar para sair o bulbo, aquela pontinha preta, porque é ali que tem DNA. Esse material então é enviado para a empresa de genotipagem, te devolve um resultado genômico. E esse resultado ele é inserido dentro do processo de avaliação genética, que gera as DEPs, que dão origem aos sumários. E aí, infelizmente, a gente ainda não está no ponto de falar assim, pega aqui esse material, esse DNA, e eu sei o que é o animal. Essa informação do genoma ela é combinada com as informações de pedigree que sempre trabalhamos, e principalmente com fenótipos, que são as medidas feitas ou numa prova igual a essa, e principalmente dentro das fazendas, né, que continua esse trabalho fundamental de trabalhar bem pesagens, ultrassom, e formando grupos de manejo adequados. Quer dizer, mesmo com essa evolução toda, não se perde a base. Você, né, tem que ir lá na base. Ela é mais um tijolo dentro de uma construção. Né? Ela melhora a construção, é isso que a gente está buscando. Né? A genômica, em forma geral, o que é forma da gente melhorar a identificação dos melhores animais. É isso. Mas você afunila essa identificação. Isso, você consegue ser mais preciso, consegue identificar animais jovens com maior segurança, que é sempre um desafio. Identificar um animal, um touro já consagrado, que tem milhares de filhos, isso não é grande coisa. Isso a gente já sabe fazer há muito tempo, com filhos. A questão é um animal jovem, 2 anos, 2 anos e meio.
Eu consegui falar, olha, esse vai ser um grande touro, esse vai ser um animal que vai contribuir. A genômica e esse tipo de prova, igual a PADN hoje, é nesse contexto que ela vem servir, né? Pô, que bacana. Agora, doutor Gilberto, para a pecuária brasileira, qual a importância de você ter esse tipo de avaliação dos animais? O que isso pode contribuir para melhorar a pecuária? Olha, a contribuição ela é direta, né? Por quê? Porque, como eu falei, o foco dessa prova não é... É claro que ela tem desdobramentos, a gente não pode deixar de falar que ela é um momento de integração dos criadores, ela tem um aspecto comercial também, isso valoriza os animais de alguma maneira. Agora, a gente está fazendo isso, por isso que eu repito, são provas para a gente coletar informações ligadas à eficiência alimentar, à característica de carcaça, que são incorporadas na base de dados do programa Embrapa GenePlus, que gera a avaliação genômica do Nelore, hoje em parceria com a ABCZ, e essas informações, elas são então levadas a todos os selecionadores da raça Nelore no Brasil e também, por estar constante nos sumários, a todos os produtores comerciais de gado de corte no Brasil. Se a gente pensa, o Nelore manda na pecuária brasileira, não é? É a base de tudo. Então, no momento que a gente faz uma prova que vai permitir que a gente identifique animais, uma genética que seja mais eficiente no uso do alimento, portanto, isso significa maior lucratividade, que identifica animais com a carcaça mais adequada, maior musculosidade, maior acabamento de carcaça, maior marmoreio, isso qualifica a carne produzida pela raça Nelore. Isso, o foco é o produtor final. O produtor vai né? ter mais opções de linhagens para ele usar para fazer uma melhor pecuária, dele, exatamente. Melhorar. Parece algo distante, isso é bom a gente conversar. Porque fala, não, é um grupo de selecionadores que fazem uma prova ali, isso não tem relação comigo. Não, o nosso foco, principalmente nós, Embrapa Gado de Corte, é fazer com que aquela iniciativa de alguns criadores, aquilo depois se expanda pela toda a cadeia. E vai se expandir. A gente espera que daqui a alguns anos, como por exemplo, a gente tendo DEPs para eficiência alimentar, né, ligados a isso, a gente tem a condição de ter um Nelore mais eficiente no uso de alimentos, um Nelore com a carcaça melhor, e isso é um benefício para a sociedade como um todo, né? Porque a base da pecuária brasileira é a raça Nelore. Até porque você acaba valorizando mais os pais desses animais também. Né? Exatamente. E são os pais que transmitem isso. Isso serve para avaliar os touros que já estão hoje aí com protagonismo na cadeia produtiva e identificar novos touros, porque essa prova também, Zaydan, ela além disso que eu já falei, ela é usada como estratégia dentro de um outro programa que a gente tem, que é a avaliação de touros jovens do GenePlus, a TJ Plus, que a gente chama, que é o quê? Identificar e fomentar o uso de animais jovens. Então, os animais que se destacam nessa prova, os campeões, que também atendem outros critérios que a nossa equipe técnica avalia, eles vão para centrais de inseminação e esse sêmen é distribuído para os criatórios. Então ajuda a identificar novas promessas, é como se fosse uma peneira do futebol. Quem que é o novo Pelé, o novo Messi? Mas também avaliar quem já está aí jogando para ver se realmente é um bom animal, um bom touro, se ele merece continuar na ativa ou se ele pode ser colocado de lado. Eu vou voltar lá com o Crozara. O Crozara, eu tenho certeza que está acompanhando com muita atenção. O Crozara, eu me lembro muito bem, você falava o seguinte, o doutor Gilberto, como eu disse, é mineirinho, né? Formado em Viçosa, mestrado em Viçosa, doutorado em Viçosa também. E o doutor Gilberto veio da roça, veio da fazenda, a família dele toda ligada ao meio de produção rural. E você falava isso antigamente, logo no comecinho do Zebu para o Mundo, 20 anos atrás, dizendo o seguinte, não deixa o menino de roça estudar não, porque ele vai virar um avião. Está aqui o avião, o Crozara. Hoje o Zebu para o Mundo tem um entrevistado dos nossos estúdios em Campo Grande. Por isso é que nós temos esse formato, essa apresentação mista. O Crozara, titular do programa, está em Uberaba, Parque Fernando Costa, onde está a sede da ABCZ, vem aí a Expo Zebu. E nós estamos aqui com o Dr. Gilberto Menezes, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte e o gestor do GenePlus. É gestor, podemos falar assim? Gestor. O GenePlus é o programa de melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte, que se prepara agora para março para uma prova de avaliação de desempenho do Nelore. Ele já explicou muito bem por que fazer uma prova de ganho em peso, uma coisa que começou 50 anos atrás
que ainda tem a sua importância nos dias em que a genômica dita o melhoramento genético de raças bovinas. Doutor Gilberto, os animais de melhor genética se destacam mais numa prova como essa? Quer dizer, comem menos e ganham mais peso? Essa é a premissa básica, né? Que a gente acredita que sim, que a gente consegue, fazendo provas de avaliação de desempenho como essa que a gente está fazendo, trazendo isso, a informação, combinando a informação genômica, pedigree, a gente consegue sim identificar os animais geneticamente superiores no uso de alimentos e ao utilizá-los na reprodução para serem pais, seja dentro de rebanho de seleção ou da boiada que vai estar sendo terminada aí nas nossas fazendas, isso seja transmitido, né, passe de pai para filho e que ao longo das gerações a gente consiga melhorar geneticamente a eficiência alimentar, no caso da raça Nelore. Isso acontece. Agora, sua pergunta pode ser vista de outro lado. Você pode falar, ó, chegou na prova aquele animal geneticamente superior... Pai mais famoso. Nem sempre. Isso, até porque, por exemplo, eficiência alimentar, a gente hoje nunca foi feita seleção para eficiência alimentar na raça Nelore de forma direta. Porque a gente não tinha informação. É isso que a gente está, com essas provas, com a genômica, gerar DEPs, avaliar o mérito genético dos animais para a eficiência alimentar. E aí poder falar assim, olha, esse touro vai dar uma progênie, uma bezerrada que é mais eficiente. A gente nunca fez isso. Talvez de forma indireta, com outras características, a gente teve algum ganho ao longo dos anos, mas não de forma certa. Então a gente não tem essa informação. Uma prova também de desempenho, isso aí é algo que acontece. Muitas vezes o animal que melhor se desempenha ali, ele não é, pelo histórico anterior dele, o melhor geneticamente. Mas é uma oportunidade dele estar se mostrando ali, olha, talvez o meu histórico não me mostrava isso, meus pais talvez nem me credenciaram tanto, mas eu cheguei aqui e eu consegui atingir um nível similar ou até superar outros que tinham uma família, uma história familiar mais bem contada. Agora, isso não costuma acontecer. Há uma lógica para características de desempenho, carcaça, de seguir. Para a eficiência alimentar a gente não tinha ainda essa informação, então não dá para saber. Agora. Bom, vocês estão trazendo o Brangos também para participar junto com o Nelore. É para fazer uma comparação? Quem é mais eficiente? Não, Zaidan, não é esse o objetivo. Você sabe disso, o Geneplus, a Embrapa, tem como missão atender todas as raças que são utilizadas para a produção de gado de corte no Brasil. Isso é a nossa missão, a gente trabalha hoje com 10 raças dentro do Geneplus e a Brangos é uma delas. Essa prova começou com o Nelore, como eu te falei, em 2016, foi montada a infraestrutura que permite essa coleta do consumo individual, em 2016, focada no Nelore, dentro de um projeto de levar isso que a gente falou, gerar DEPs genômicas para eficiência alimentar no Nelore. No entanto, a gente hoje tem claro como estratégia dentro da Embrapa e do Geneplus, usar essa infraestrutura também para outras raças. E a gente está tendo essa grande satisfação de ter agora em 2021 a raça Brangos, que já trabalha dentro do Geneplus há algum tempo, mas é a primeira vez que a gente abre para a raça fazer essa avaliação. E o objetivo é o mesmo do Nelore, é uma forma da gente começar a construir uma base de dados, informações sobre a eficiência alimentar do Brangos, para identificar bons tourinhos, bons animais, que serão depois pais e poderão produzir animais mais eficientes aí nas nossas fazendas. É esse o objetivo. Isso já deveria ter começado em 2020, Zaidan. Infelizmente, com a pandemia, a gente teve de focar só no Nelore. Quando estourou a pandemia o ano passado, era março, a gente já tinha iniciado no Nelore. Então a gente continuou. Mas a gente teve uma série de restrições da Embrapa e todo mundo está vivendo uma dificuldade, que a Brangos, que estava marcada para começar um pouco mais para frente, foi cancelada, e mesmo do Santa Gertrudes, que é uma outra raça que a gente está trabalhando, também, que é novidade, nova no Geneplus, mas tem feito um trabalho muito importante com a gente, acreditando bastante e investindo. E aí agora a gente conseguiu do Brangos, teríamos do Santa Gertrudes, mas acabamos por conta da pandemia, essa prorrogação, a gente vai ter que deixar para um próximo ano, a gente conseguiu acertar para fazer em fazenda, o próprio Senepol, que há ainda uma possibilidade de uma prova esse ano. Enfim, estou querendo trazer que é nesse contexto, não de comparar raças. Nesse caso nosso aqui, é óbvio, depois, ao longo dos anos, você pode usar aqueles dados
para avaliar como que se comportaram, mas não é esse o objetivo. O objetivo é focar em melhorar o Brangus para características de eficiência alimentar, carcaça, como é o Nelore. Os nossos alunos, né? Nós vemos as raças como as pessoas e como bons professores que a gente busca ser, a gente tem que estar identificando cada um, o melhor ensino e trabalhar para cada um, não ficar comparando. Nosso objetivo, o mercado vai comparar. Isso, os criadores irão fazer o seu trabalho. A gente tem que ajudar cada um a fazer o seu melhor. Né? E aí, a vida toma conta do resto, igual a gente sabe. Bom, você falou em 10 raças que o Geneplus hoje pesquisa. Você falou Santa Gertrudes, que é uma novidade, Crozara, inclusive, que está lá em Uberaba, capital mundial do zebu. Tem acompanhado recentemente, com muito sucesso até, o desempenho do Santa Gertrudes no Brasil, não é, Crozara? Lá com o Roberto, né? Com o doutor Roberto, lá na União do Brasil, com o Gustavo lá em cima no Sergipe, com aqui em Uberaba o Marcelo Barçante, o pessoal de Tuiutaba. Agora foi até legal, eu quero fazer uma pergunta direta para o Gilberto, que é a seguinte, Gilberto, você falou, nós temos uma consciência, assim como vocês aí, de que é importante o cruzamento, é importante buscar, porque as raças, sejam elas europeias, adaptadas, ou qualquer uma outra raça que não zebuína, elas vêm na mamãe Nelore ou vêm no papai Nelore, buscar um cruzamento, ou no papai zebu, ou na mamãe zebu, porque temos outras raças zebuínas muito próprias para o cruzamento. Você falou cruzamento com Brangus, é com Brangus ou Angus? Como é que é essa questão? Eu vou direto ao Angus com o Nelore ou eu passo pelo Brangus, Gilberto? Ótima pergunta. Boa colocação, né? E é bom para a gente falar e esclarecer. Primeiro, gostaria de, em relação ao Santa Gertrudes, agradecer a confiança que a gente tem recebido. Foi lá as duas provas que a gente tem acompanhado dentro do programa Embrapa Geneplus em São Paulo, do Dr. Roberto e do Gustavo lá em Sergipe. O Mauri Dorta, que é nosso coordenador de raças taurinas e compostas, está junto, a gente participa desse trabalho e quem sabe um dia a gente vai ter o Santa Gertrudes aqui em Campo Grande também. Então, agradecer, um abraço a todos eles. Sobre a questão, são estratégias diferentes. Graças a Deus, eu costumo falar, e a gente trabalha com cruzamento há bastante tempo e gosta muito disso, a gente tem no Brasil, Crozara, uma diversidade de opções para fazer o cruzamento com as nossas raças zebuínas, o Nelore principal. O Angus é hoje a opção número 1 dentro do mercado, né? Não é a questão de opinião, tem sido a mais utilizada. Opção para o zebu. Para o zebu. Porém, por quê? Em condições de inseminação artificial, que vem crescendo muito, a cada ano são um recorde atrás do outro, a Asbia está sempre mostrando isso. Por quê? O Angus normalmente ele vai exigir, para condições brasileiras, trabalho de inseminação artificial. Então, com o crescimento da IATF, isso começou a ser viável. E é o mais utilizado. Você tem o Angus, uma raça taurina pura, com um zebu, você tem máximo de heterose, nosso vigor híbrido, interessante. Agora, existem contextos de produção que você não consegue trabalhar com um animal em monta natural. E aí o Brangus, que é um animal composto, que ele tem uma composição de Angus, taurino e zebuíno, é um animal mais adaptado. É essa a ideia de ter se feito o Brangus, foi buscar ter um animal que ficava ali um pouco de taurino do Angus, mas também eu precisava da adaptação, da rusticidade do zebu. O Brangus encaixa muito bem nisso, trabalha bem em monta natural, então se você for trabalhar com touro é uma opção interessante, é uma opção para fazer repasse na vacada, quando você fez inseminação com Angus ou alguma outra raça taurina. Então são alternativas diferentes. Você, com o cruzamento com Angus, num Nelore, por exemplo, você vai ter um animal meio sangue taurino, tem um nível de adaptação. Com o Brangus, você tem um animal um pouco mais de 50% zebuíno. Então é um animal mais adaptado. Graças a Deus, como eu falo, a gente tem essas opções de trabalhar e ajustar a genética ao sistema de produção. Nós temos uma diversidade muito grande no Brasil. Graças a Deus o Brasil A gente tem isso e é muito bom, porque isso nos dá autonomia estratégica. Seria terrível se a gente só tivesse um jeito de produzir, então, e a gente trabalha com Angus, com Nelore e Brangus, por quê? Me permite dizer isso. O cruzamento de sucesso
ele começa num trabalho bem feito de seleção nas raças que vão ser usadas. Então, quando a gente vê falar o Angus Nelore, pode ter certeza, tem o efeito da heterose, o choque de sangue, que a gente vê falar aí muito no nosso dia a dia, mas podem acreditar, aquele pretinho que se fala, né, o meio sangue, ele tem muito sucesso porque é um trabalho de seleção do Angus muito bem feito e do Nelore muito bem feito. E que vem subindo a média. Isso. A base tem a importância. Exato. E aí você bebe da heterose, né, do choque de sangue. Nova. Então, são alternativas complementares dentro dos sistemas que o Brasil tem, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, estamos terminando aqui com o Dr. Gilberto. Viu, Crozara? Das 10 raças que o Geneplus pesquisa, tem o Senepol também. E um dia quero trazer o Dr. Gilberto para falar de um trabalho, está até divulgado fora do Brasil, que é o consumo de água dos animais. Não sei se dá em 30 segundos para você resumir o que é isso, doutor Gilberto. Sim, a gente está falando aqui de buscar os animais que comem menos e ganham mais peso. Esse trabalho é começar a investigar a possibilidade de selecionar animais que bebem menos água e ganham mais peso. Legal. Essa é a ideia, que pode parecer meio maluca hoje, mas a gente está caminhando para isso. Assunto aqui um dia, viu, Crozara, se você nos permitir, eu volto com você para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Gilberto, também pela entrevista. Eu que agradeço, Zaidan. Gostaria, rapidamente, de quem tiver interesse na prova do Nelore e do Brangus, entrar em contato com a nossa equipe do Geneplus. As inscrições estão abertas, estamos à disposição. Obrigado. Crozara.